Bom, galera, o mangá de One Punch Man voltou, ainda tá morno, tá no início do arco ainda, mas já deu tom do que vem por aí. A gente já tá começando a ter ideia do que vem por aí. Saitama adotou monstros, vai rolar torneio de heróis, como a gente tava falando. Vocês vão bolar com isso tudo que vai acontecer agora. Cabeça vai explodir. Tá preparado? Bota o boné, vem comigo. René Transpecter aqui, pô! Galera, com o fim do arco da Associação dos Monstros, o mangá de One Punch Man deu uma mornada, né? Pô, acabou aquele arco maneiro pra caramba dos monstros lá, mas não é isso que vai fazer a gente deixar de trazer análise desse capítulo pra vocês, porque tem coisa pra falar. Se a gente não trouxe análise do capítulo anterior, presta atenção, foi por quê, Pedro? Foi porque o capítulo anterior não aconteceu nada, tipo, nada demais, né? Enquanto tava rolando lá muita coisa nos cinemas e nas séries que a gente vem analisando, inclusive, né? Então realmente não tinha nada. Mas pra compensar isso, a gente vai trazer os dois capítulos juntos, ok? O 170 e o 171, ou seja, pra dar uma atualizada pra vocês, que eu acho que é válido, né? Mas é sempre bom lembrar, galera, que a gente tá concorrendo nas 3 categorias do IBEST. Porra, galera, você sabe, ó, vou falar, os votos que mais saem pra mim, geralmente são nos vídeos de anime, e surreal isso, os vídeos de Dragon Ball, Naruto e One Punch Man em primeiro lugar. Pedro, você tá fazendo vídeo então de One Punch Man só pra voto no IBEST? Não tô não, mas tô pedindo agora nesse momento porque, pô, não tem outro momento melhor pra pedir pra vocês me ajudarem. Vocês que votaram na primeira categoria, na primeira fase, pode votar de novo, tá aqui embaixo. Os 3 links já tá marcado, só você tocar, vai abrir uma páginazinha lá do IBEST, você só tocar lá e confirmar seu voto. Se você não tiver logado, aí é só você confirmar seu login através do Facebook, do Google, qualquer coisa lá. Então seria só 3 cliques no máximo, é muito rápido, 10, 12 segundos, e você pode garantir com que a gente traga esses troféus pra casa. Tá difícil, porque é gente grande concorrendo com a gente, mas é você que tá fazendo a gente chegar no final e até trazer esse prêmio pra casa. Obrigado de coração. Vamos lá. Galera, como eu falei, o capítulo 170 foi meio morno. Não aconteceu nada demais, mas ele pelo menos mostrou que o Silver Fang foi atrás do Garou depois que ele fugiu, pra fazer o Garou pagar pelos danos que ele causou. Então isso a gente viu. Na verdade, o que eles fizeram foi um acordo. O Silver Fang levaria o Garou pra se redimir dos problemas que ele causou, e em troca ele seria um parceiro de treino pra ele. Porque assim, por mais que o Garou não queira mais agir como caçador de heróis, que a gente sabe que ele não quer mais, ele ainda quer aprender técnicas pra se tornar um lutador de artes marciais poderoso, casca grossa, e por quem melhor do que o Silver Fang, né? Não teve tanta coisa assim pra se extrair desse capítulo, mas teve uma coisa que o Garou falou que pode indicar que vem coisa boa por aí. Você tá sentado? Tá, dificilmente alguém vê meus vídeos em pé. Aliás, é uma estatística aqui, né, que devia vir pelo menos no YouTube. Quantas pessoas viam o vídeo em pé? Mas vamos lá, depois que o Garou voltou a ser humano, ele perdeu tudo que ele tinha aprendido, tanto com aquela monstrificação, quanto com o conhecimento que o God deu pra ele. Então o Garou pergunta pro Silver Fang se ele pode conseguir um tipo de competição de luta contra heróis. Porque enquanto ele era monstro, ele conseguiu copiar as habilidades de vários heróis. E ele acha que se ele conseguir fazer isso de novo, ele vai ficar forte sem se monstrificar, ou seja, continuando com essa aparência de Lula Molusco bonito. E a partir do instante que o Garou pediu uma competição de luta com os heróis, imediatamente eu pensei o quê? Torneio. Lógico, porra, galera. Você tem que pensar o seguinte: One Punch Man é paródia de vários animes. Peraí, pô. One Punch Man é paródia de vários animes. A gente sabe disso, mas é uma paródia séria, a gente tem que acompanhar bacana, né? Com essa coisa do cara careca, não precisa de cabelo grande pra mostrar poder. Então, isso que eu quero mostrar pra vocês. Será que vão organizar um torneio envolvendo lutadores de artes marciais e heróis? Galera, eu quero muito que isso aconteça. Se isso acontecer, prepara! Já o capítulo 171, ele mostra que depois que a Cidade Z foi destruída durante a luta lá contra a Associação dos Monstros, o Pig God ficou lá na cidade procurando sobreviventes dos monstros restantes, enquanto que a Associação de Heróis mandou todo mundo evacuar a cidade, porque ela ainda possuía altos índices de radiação por causa do poder do Garou. A cidade estava perigosa para se ficar, né? Então o que aconteceu? Um helicóptero foi para lá, acompanhando também de um herói classe A, para ir buscar o Pig God. Mas o Pig God não queria ir. Ele queria eliminar até o último monstro que tivesse vivo naquela cidade. Esse herói classe A, então, ele foi pra cima do Pig God, tirar satisfação com ele e mandar ele entrar no helicóptero. E, enquanto isso, ele começa a debochar dos heróis classe S em pensamento. Isso porque, na verdade, os heróis classe A odeiam os heróis classe S. E num outro momento eu até posso explicar essa treta entre os heróis classe A e os classe S. Me cobra aí que eu gravo depois desse vídeo. É bacana essa treta aí, mas vamos lá. Quem que não gosta de treta, né? Vamos continuar. Mas aí então acontece o inesperado. Esse herói classe A percebe que tem um monstro ali. É a água natural maligna.
Ela não morreu depois que o Saitama deu aquele soco sério. Ela só se desprendeu do oceano e ficou escondidinha lá. Pô, como é que tu vai ver uma água escondida dentro da água? É complicado pra caramba. Aí o Classe A tenta matar ela com um bumerangue, mas dá ruim, porque ela tira um jato d'água que destrói o bumerangue e atravessa a garganta dele. E aí logo em seguida o Pig God simplesmente engole a água natural maligna. Água natural maligna. Já tomou um copo de água natural maligna? Faz isso não, hein? E olha que ela continua lutando mesmo dentro do Pig God. Ela chegou a fazer vários buracos no corpo dele, mas tudo indica que, enquanto ele tiver gordura no corpo dele, ele pode regenerar qualquer ferimento. Maneiro esse poder, né? E pensando bem, galera, tipo, na boa, foi uma ideia muito boa do Pig God procurar esse monstro até encontrar. Porque vocês se lembram o que aconteceu quando ele chegou no oceano? Eu já gravei um vídeo sobre monstros que teriam vencido a Associação de Heróis se não fosse o Saitama. E o Oceano Maligno tava entre eles, ok? Então seria realmente uma péssima ideia deixar a água natural maligna pra trás. A água natural maligna é casca grossa, pode acabar com geral. A água natural maligna não foi o único monstro que sobreviveu. O que é isso? Você achou que fosse, né? Vocês se lembram que o esperma negro conseguia se dividir em vários seres? Faz sentido, né? Esperma, né? Bom, o nome dele, não sei, eu não entendi isso não. Pois é, né? Uma dessas réplicas acabou se escondendo e sobreviveu também. Você sabe como é que é, né? Foi lá, enfim. Mas o problema é que ele se replicou tantas vezes que agora ele não tem mais proteína nenhuma no corpo dele para continuar se replicando. Precisa de proteína, né? Qual o nome disso? Citose. Esqueci o nome disso. Eu não sou bom em geografia. E para piorar a situação, galera, quando ele tava procurando lá um lugar para se esconder do Pig God, ele dá de cara com ninguém menos do que o Saitama. E tem um detalhe, ele sabe que foi o Saitama que derrotou o Garou. Só ele e o Genos sabem disso. Porque todos os outros heróis acreditam que foi o Blast que derrotou o Garou. Olha isso que eu tô falando pra vocês. Ou seja, o esperma negro agora tá se cagando de medo. O Saitama é basicamente o último cara que ele queria esbarrar, concorda? Mas então acontece uma grande surpresa, que é o terceiro monstro a sobreviver a essa guerra, o Rover. O Rover inicialmente era um cachorro gigante lá, que obedecia às ordens do Rei Orochi e do Gyoru Gyoru. Mas sem esses dois, aparentemente ele age só como um cachorro. Né? Fica lá, só como um cachorro. E o que é mais legal disso tudo é que o Saitama gosta dele. Me encanta, assim. Ele gosta. Se vocês lerem o mangá, vocês vão ver que o Saitama já gostava dele mesmo quando ele ainda obedecia às ordens da Associação dos Monstros. Tanto que ele foi o único monstro que o Saitama socou que não morreu. Concorda? Ele simplesmente deu um soco forte o suficiente pro cachorro dormir. Porra, não dá pra machucar um cachorrinho totozinho, não dá. Mesmo que seja um cachorrinho maldoso, né? O Saitama então decide adotar o Rover como um pet. O Genos até pergunta se o Saitama gosta de cães, né? E o Saitama só responde dizendo o clichê de que o cão é o melhor amigo do homem. Mas galera, na hora que o Saitama diz isso, olha bem pra cara do Genos. Me diz aí, editor, bota na tela, editor. Não parece que o Genos ficou com ciúme? Percebe isso aí? No mangá, o Genos já tinha ficado com ciúme da aproximação do Saitama com a Fubuki. Agora ele ouviu o Saitama dizer que o cachorro pode ser o melhor amigo do homem, dele. Será que esse homem, enquanto o Esperma Negro percebe lá que o Saitama é um cara bondoso, né, e mesmo sabendo que, mesmo ele sendo muito forte, bondoso muito forte, o que tem, né? Mesmo assim ele decide ir até o Saitama, porque a melhor chance dele sobreviver é exatamente ficando perto de alguém poderoso que possa proteger ele. Pelo visto ele vai tentar agir como se fosse um pet do Saitama junto com o Rover, vai fazer um de petzinho ali. E sendo bem sincero, é um baita reforço pra equipe. Bora lembrar que o Esperma Negro foi quem deu origem ao esperma platinado. É cor pra caramba de esperma, né? O esperma platinado é mais forte e mais rápido que o Flash velocidade da luz. E o Rover também não fica longe, ele é casca grossa pra caramba. Olha esse time! Se antes o clubinho do Saitama tá ficando poderoso, agora além de heróis, o Saitama também conta com monstros no time dele. E isso que é bacana. É bacana saber que o One Punch Man tá também fazendo times. Qual anime shonen que não tem time? Porra, tem que ter time. Concorda? Ainda mais com o torneio. Olha o torneio. Olha, rapaz, o torneio de herói acontecer. Já pensou se fosse com time também? Porra, não pensou? Sempre lembro do Torneio das Trevas. O Torneio das Trevas mora aqui. E galera, mesmo que o Esperma Negro esteja fazendo isso só pra conseguir sobreviver, alguma coisa me diz que ele vai acabar se encantando com o Saitama e querendo ajudar ele, tipo, ficando amigo, sabe? Da mesma forma que outras pessoas vêm se aproximando do Saitama cada vez mais. Ou seja, o Saitama ele é carismático, o Saitama é um cara, tipo, totalmente bacana de estar do lado dele. Então eu acho que isso vai acontecer também com o Esperma Negro. Vai acontecer. Agora comenta aqui, você gostaria de um torneio, tipo torneio do poder,
com esse time do One Punch Man. Porra, ia ser maravilhoso. Então comenta aqui também. Se esse time do Saitama fosse pro Torneio do Poder, quem que ganharia? Pô, seria complicado. Oh, mas agora eu mandei pra você. Não esquece de deixar os 3 links aqui embaixo do IBET. É só clicar e clicar de novo. Pronto. Se você... Já comenta aqui embaixo se você votou ou não, pô. Deixa eu te dar um coraçãozinho. Deixa eu falar com você. Deixa eu achar você no meio dos comentários. Você que tá votando em mim. Vai ser bom pra caramba a gente trocar uma ideia. Só que aqui agora, se inscreve no canal, mas com o sininho ativado. Se você tá inscrito, confere se o seu sininho tá ativado. Pra mim, o mais importante de tudo que existe nesse canal é você estar com a notificação. É a única chance que eu tenho, no meio de tantos shorts e TikToks, eu conseguir chegar até você. Obrigado por isso. Não vou descansar quando você estiver comigo. Tamo junto, galera. Fui!